Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahweh é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro Viagem ao Sobrenatural, de Roger J. Morneau. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, vai te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Nos conceda o Espírito Santo. Continue nos abençoando a cada dia. E que o Espírito Santo do Teu Filho amado, Yahushua, habite em nós e faça morada em nós. Nos conduz, Pai, à vida eterna. Escreve nossos nomes no livro da vida. É o que te pedimos e te agradecemos pelos méritos do nosso único Salvador e intercessor, o Teu Filho amado, que se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Viagem ao Sobrenatural, no capítulo 3, que o título é Viagem ao Sobrenatural. Senti-me atraído pela marinha mercante canadense, porque um amigo meu havia servido e me contara como havia gostado. Com a Marinha Real e a Força Aérea Real para nos dar proteção, os navios mercantes eram a linha de sustentação das Forças Armadas. Nós parecíamos ter uma maior sensação de segurança. Durante 2 anos e meio, trabalhei na sala das máquinas dos vários navios aos quais fui designado, trabalhando a maior parte do tempo como foguista. Lembrou-me bem de que, ao começar o meu turno, eu dizia para mim mesmo: espero que nenhum torpedo acerte estas caldeiras enquanto eu estiver aqui. Muitos homens que conheci morreram no mar. Minha experiência na marinha mercante serviu para me endurecer ainda mais contra Deus e os homens. Terminada a guerra, era difícil achar emprego em Montreal, porque milhares de jovens que haviam recebido dispensa do serviço militar fervilhavam pelas ruas da cidade em busca de emprego. Decidi aprender um ofício, algo que eu pudesse apreciar e que envolvesse alguma criatividade. Eu não queria trabalhar só para o meu sustento. Por isso decidi gastar mais tempo procurando emprego, para ter certeza de que, ao optar por um, eu ficaria realmente satisfeito. Enquanto isso, para me manter ocupado, aceitei um trabalho no Windsor Bowling, na rua de Santa Catarina West. Naquela época, era um dos melhores lugares de Montreal para esse tipo de diversão. Eu era auxiliar do gerente do salão de bilhar. O trabalho não era duro, eu ficava conhecendo muita gente e era um bom passatempo. Não estava nesse trabalho por muito tempo, quando entrou um velho amigo que havia servido comigo no início da minha experiência na marinha mercante. Felizmente, em saber que nós dois ainda estávamos vivos, jantamos juntos naquela noite e conversamos sobre muitas coisas. Um assunto sobre o qual meu amigo Roland falava com muito entusiasmo era o seu novo interesse pelo sobrenatural. Contou-me de quão feliz estava por ter conhecido um grupo de pessoas que eram membros de uma sociedade que se comunicava com os mortos. O médium espírita havia colocado Roland em contato com seu pai, falecido quando ele tinha apenas 10 anos de idade. O espírito de seu pai já havia lhe dado muitos conselhos relacionados ao futuro. Embora fosse interessante ouvir as experiências de Roland com o sobrenatural, aquilo me parecia misterioso. Não demorou muito e ele perguntou se eu estaria interessado em assistir a uma dessas sessões.
Pode ser que o médium espírita consiga fazer com que você fale com o espírito de sua falecida mãe. Você gostaria disso, não é? Uma pergunta. O entusiasmo dele diminuiu quando ele percebeu que eu estava tão agitado que nem podia responder. Após alguns segundos de silêncio, ele continuou. Você não teria medo de falar com a alma da sua falecida mãe? Teria? De alguma forma consegui responder que não, mas gostaria de ter um pouco mais de tempo para pensar, pois jamais havia cogitado sobre isso. Ele me olhou direto nos olhos e disse: Morneau, você não está com medo. Eu sei só pelo jeito do seu olhar. Está escrito no seu rosto. Puxa, você mudou muito desde a última vez que eu vi. O Roger Morneau, que eu conheci, não tinha medo de nada. Lembrou-me do tempo em que você e eu e outros 6 novatos éramos marinheiros e o primeiro oficial se aproximou dizendo que precisava de um voluntário para subir ao topo do mastro principal no dia seguinte para pintar a parte mais alta. Qual de vocês vai subir? Perguntou ele. Não é muito alto, apenas 22 metros. Mas a pessoa que subir necessitará de muita calma quando estiver lá em cima. Vai ter que sair da tábua em que se sentou enquanto era içado, com uma corda, e deitar de barriga sobre o topo do mastro, que tinha 60 centímetros de largura, para poder pintar a parte de trás. Estávamos todos morrendo de medo de subir e ficamos aliviados quando você disse ao primeiro oficial que subiria. Falar em coragem, companheiro, era com você. Agora não me diga que vai ficar fora dessa, de vir comigo à nossa próxima sessão. Vai? Depois de um discurso como esse, eu não podia recusar. De repente eu tinha que manter aquela imagem de que Roger Morneau não tinha medo de nada, estava fisgado. Foi assim que, certo sábado, ao anoitecer, meu amigo e eu nos encontramos na casa em que um médium visitante seria o hóspede de honra. Fomos apresentados a alguns dos presentes e nos sentimos honrados ao sermos apresentados a um casal muito distinto. O homem era um profissional de espetáculos, líder de uma banda de jazz, que estava fazendo um grande sucesso. Sua banda tocava nos mais elegantes clubes noturnos. Terminada a sessão, algumas das visitas se preparavam para sair, quando o líder da banda virou-se para sua esposa e disse: Querida, o que você acha de irmos embora? Já está ficando tarde. A esposa estava nesse momento conversando com o médium, pessoa que ela achou muito interessante. George, por que você não vai para casa primeiro a fim de descansar? Respondeu ela. Quero ficar aqui mais um pouco. Depois pego uma carona com os Belanger. Ele concordou com a ideia e saiu da casa exatamente no momento em que Roland e eu estávamos saindo. Já do lado de fora, George se aproximou-se de nós e perguntou: Companheiros, vocês têm carro? Não, disse eu. Nós vamos pegar um bonde, a 2 quadras daqui. Será um prazer lhes dar uma carona. Entrem. Durante a sessão daquela noite, Roland e eu dissemos, em nossas conversas informais, que havíamos servido na marinha mercante durante a guerra. O médium evocou o suposto espírito de um dos companheiros de trabalho de Roland, que morrera quando o navio daqueles afundou. Ao entrarmos no carro de George, ele começou a fazer perguntas a respeito dos perigos do nosso trabalho durante a guerra. Mas não demorou quase nada e já estávamos em nosso endereço. Ele fez então uma sugestão. Que tal irmos a um restaurante para comermos alguma coisa? Vocês poderiam ao mesmo tempo contar mais um pouco das suas aventuras durante a guerra. Isso me fascina. As despesas correm por minha conta e depois lhes dou uma carona até as suas casas. George nos levou à rua Santa Catarina West, parte da cidade de Montreal.
conhecida por seus restaurantes de alto nível. De repente, ele manobrou seu Lincoln Deluxe através de uma via estreita que dava nos fundos de um dos seus restaurantes prediletos e o estacionou atrás de um Cadillac preto, dizendo: "Joy está aqui. Ele é o proprietário e é ótima pessoa." Ao entrarmos, uma recepcionista informou que teríamos que aguardar na sala de espera até que uma mesa se tornasse disponível. Enquanto nos dirigíamos para lá, Joy avistou George de longe e veio para cumprimentá-lo, informando de que estávamos aguardando uma mesa. Joy disse que não era necessário. Poucos minutos antes, alguém havia cancelado uma reserva por telefone. A mesa era nossa. Ele nos conduziu até a mesa, retirou o sinal de reservado e nos fez tomar nossos assentos. Uma garçonete se aproximou e anotou nossos pedidos de bebidas. Ela disse que poderíamos ter que esperar um pouco mais do que o normal pela nossa comida, pois o lugar estava superlotado. Jorge pediu uma dose dupla de sua bebida alcoólica favorita para passar o tempo. Daí respondemos às suas perguntas com respeito à marinha mercante e falamos de nosso interesse e de nossas atividades relacionadas com o sobrenatural. Nossa comida demorou para chegar e pedimos mais uma rodada de bebida. Jorge ficou tagarela e começou a contar muitas coisas que, sob as circunstâncias normais, não teria contado. Por exemplo, perguntei se ele se importava de nos falar um pouco sobre como havia alcançado tanta fama em sua profissão. Com muito prazer, disse ele. Na verdade, vou contar para vocês o real e verdadeiro motivo do meu sucesso, algo que nem minha esposa sabe. Mas vocês têm que prometer que guardarão isso em segredo absoluto. Garantimos que tudo o que ele mencionar seria mantido em sigilo. Vocês sabem alguma coisa a respeito do culto aos demônios? Eu não, respondi. Por que você quer saber? Sem dar resposta à minha pergunta, ele indagou. Há muito tempo vocês estão envolvidos com a feitiçaria? Jorge, eu não sei em que ponto você quer chegar. O que você está tentando dizer? O que quero dizer há quanto tempo vocês estão pretendendo entrar em comunicação com os mortos? Quanto a mim, faz pouco tempo, respondi. Vejo que vocês dois têm muito a aprender com respeito ao sobrenatural. Vocês estão perdendo tempo em irem a essas sessões espíritas. Não me entendam mal. Essas sessões têm seu lugar. São um bom passatempo para as mulheres, no sentido de que elas se sentem confortadas ao pensarem que estão recebendo orientação de suas vidas por meio de alguma pessoa amada falecida. Vejam bem, hoje eu fui à sessão só para fazer minha mulher feliz. Vou com ela umas 2 vezes ao ano para fazê-la sentir que me preocupo com os seus interesses. Essa é a única razão. O que ela não sabe é que eu aprendi a ir à própria fonte desse poder, onde uma pessoa pode encontrar a ação real, isto é, a adoração aos demônios. De tudo que ele nos dissera, uma frase ficara gravada em minha mente. Jorge, você poderia esclarecer a pergunta que nos fez poucos momentos atrás? Há quanto tempo vocês estão pretendendo entrar em comunicação com os mortos? O que quis dizer com o verbo pretender? Ele sorriu, olhou para o seu relógio e disse: é muito tarde para explicar isso hoje, mas deixe-me dizer o seguinte: vocês não têm mantido conversa com os mortos. E voltou a falar de seu sucesso pessoal. Vejam bem, por muitos anos eu parecia ser um fracasso, tentando organizar e manter a minha própria banda de jazz. Então tive a sorte de conhecer o culto aos demônios e por meio desse grande poder tenho obtido tudo o que sempre desejei.
É claro que tive que aprender a fazer certos rituais antes que os espíritos começassem a trabalhar em meu favor. Seu rosto se iluminou com um grande sorriso. Naquele dia em diante, o sucesso foi instantâneo para mim e para minha banda. O conhecimento veio da noite para o dia. Sem nenhum esforço da nossa parte, nós fomos descobertos, apesar de termos estado ali o tempo todo. E aclamados como uma das grandes bandas em nosso gênero de música. Por alguma razão, todos os repórteres ficaram entusiasmados conosco. Nós nos tornamos o assunto da cidade, as mais importantes personalidades do mundo do rádio comentavam a nosso respeito, e em pouco tempo nós alcançamos o topo. Jorge tomou mais um gole de seu copo, puxou mais uma tragada de seu cigarro e continuou. Nós estamos em constante demanda desde então. O dinheiro só vai entrando. Nossos preços são os mais altos da indústria da gravação. As pessoas gostam de dançar ao som de nossa música. Na realidade, os espíritos tomam conta de nós. Por nossa vez, repassamos essa influência ao povo. Eles gostam do que recebem e sempre voltam para buscar mais da mesma coisa. Reclinando-se e acendendo mais um cigarro, ele começou a rir e disse: "Vocês vão gostar dessa." Há um mês, fui entrevistado num programa de rádio e me diverti muito. 6 das mais altas personalidades do mundo do rádio de Montreal e Toronto conversavam comigo. Tudo o que eu dizia parecia fasciná-los. Até eu ficava admirado com as minhas respostas improvisadas. Eu nunca havia sido tão sagaz e gostei muito da atenção que me deram. Quase chegou a um estado de adoração. E mais, estavam o tempo todo tentando me decifrar. E quando nos despedimos, ainda não havia conseguido. Olhando mais uma vez para o relógio, ele disse: "Companheiros, está ficando muito tarde. Que tal irmos para casa?" Enquanto esperava pela conta, Jorge comentou: "Esse meu sucesso é fácil de entender, uma vez que a pessoa compreenda o enorme poder dos espíritos e o sucesso envolvido em fazer com que esse poder funcione em favor de si mesmo." Admirados com tudo o que ele nos contou, Roland e eu pedimos que ele nos contasse mais a caminho de casa. Sinto-me até na obrigação de lhes contar minha experiência, pois acredito que vocês estão procurando alguma coisa poderosa para o benefício de suas vidas. Sei que não vão encontrar isso frequentando sessões espíritas, como o que viram esta noite, ou expressando-me de outra forma, porque vocês jogariam em time inexpressivos quando poderiam estar nos melhores e maiores times. Meu amigo pediu, então, que ele nos dissesse como entrar nos grandes times do mundo dos espíritos. Vocês dois são jovens, muito corajosos, disse Jorge, e já fizeram muito pela nossa pátria. Agora vou fazer algo grande por vocês. Farei os arranjos para que ambos possam assistir ao nosso próximo culto aos espíritos. Jorge deu, então, uma olhada para um lado e depois para o outro, meio indeciso, e finalmente disse: "Só quero ter certeza de uma coisa. Presumo que vocês não têm nenhuma reverência por Cristo, estou certo? Só estou perguntando porque nesse culto não pode haver ninguém leal ao Deus cristão. Isso poderia ser desastroso. Nós lhes asseguramos que já havíamos blasfemado contra Deus e que já havíamos ultrapassado o ponto de retorno. Percebi isto esta noite." Ele continuou: "Quando os espíritos evocados pareciam favorecer vocês dois acima das demais pessoas ali presentes. Espero que minha pergunta não os tenha ofendido. Tive que perguntar para ter dupla certeza de que está tudo bem com vocês."
Embora eu estivesse um pouco relutante em assistir a uma reunião de adoração aos demônios, meu amigo Roland não manifestou nenhuma hesitação em fazê-lo. Ele raciocinava que, já que íamos mesmo para o inferno, para sermos queimados por toda a eternidade, poderíamos pelo menos nos familiarizar com o pessoal antes de chegarmos lá. Achei que George nunca mais teria contato conosco, pois estava bêbado quando fez o convite, e na manhã seguinte provavelmente não se lembraria da metade do que havia falado na noite anterior. Mas, alguns dias depois, ambos recebemos telefonemas nos instruindo a estar prontos para as 8 da noite seguinte, quando ele passaria para nos levar. Essa noite inesquecível começou com George nos ensinando os muitos detalhes da sociedade secreta a qual ele pertencia. Ele não era um motorista rápido e parecia relutante em ultrapassar os bondes em movimento. Fizemos provavelmente mais de 100 paradas antes de chegarmos ao nosso destino, e isso nos deu bastante tempo para conversar. George disse que não deveríamos ficar surpresos se encontrássemos alguma das pessoas mais ricas e influentes de Montreal, e mencionou pelo menos uma meia dúzia dos nomes mais notáveis. Isso me surpreendeu, pois imaginava encontrar alguns tipos de aparência rude. Pelo contrário, porém, todos eram muito gentis. Vestiam-se impecavelmente e tinham personalidade muito agradável. Eles nos fizeram sentir como se nos conhecessem por muito tempo e como se já fôssemos parte do grupo. A reunião começou 15 minutos após a nossa chegada. Foi bastante informal. As pessoas passaram 2 horas contando as fantásticas realizações que haviam conseguido por meio da ação dos espíritos, especialmente transações comerciais que haviam resultado em grandes lucros pessoais, como consequência de suas habilidades em usar a clarividência e a telepatia mental, com a ajuda dos espíritos, para influenciar as pessoas em suas decisões. Um homem contou como, pelo uso da astrologia e das adivinhação, ele havia se tornado conselheiro de várias pessoas ricas em seus investimentos e estava, por sua vez, tornando-se rico também. Ele explicou como um espírito demoníaco pairava ao lado dele durante cada consulta e lhe dava informações precisas, audíveis a ele, mas não aos clientes, sobre como e quando investir. Essas pessoas ricas têm o capital para investir, disse ele, e eu tenho o know-how para ajudá-las a multiplicar seus rendimentos. Muito impressionado, meu amigo lhe perguntou se não tinha medo de ser roubado suas transações. Eu dou conselhos e recebo uma porcentagem do lucro da transação. Como você bem sabe, a astrologia funciona apenas como uma fachada. Eu não me preocupo, meu espírito familiar me protege. Deixe-me ilustrar. Um casal tentou me privar da porcentagem combinada em uma rentável transação imobiliária industrial. Eles me deram um cheque que representava uma vultosa quantia e eu fiquei satisfeito. Até que o meu espírito familiar mandou que lhe perguntasse onde estavam os $1.700 adicionais que fazia parte da minha correta porcentagem naquele investimento. A esposa desmaiou e o esposo ficou aterrorizado. Rapidamente ele explicou que eles não tinham nenhuma intenção de me enganar e que o restante do dinheiro estaria em minhas mãos dentro de 24 horas. Após cada história de sucesso, a pessoa sempre louvava ou dava créditos a um espírito específico, citando o seu nome, e muitas vezes se referia ao espírito como o senhor de sua vida.
Durante o tempo em que estive envolvido com os adoradores de demônios, observei que, ao testemunharem de como os espíritos lhes favoreciam, eles frequentemente se referiam ao espírito como Senhor Deus. Por exemplo, alguém dizia: foi maravilhoso ver o poder do Senhor Deus, Beelzebu, se manifestar em meu favor no dia tal. Ou alguém perguntava: Samuel, como tem passado desde a última vez que o vi? A resposta seria: muito bem, obrigado. Os deuses têm realmente beneficiado a minha vida de maneira maravilhosa. Naquela noite, uma pessoa me impressionou muito. Ele era médico e explicou como os espíritos lhe haviam dado grandes poderes de curar e hipnotizar, incluindo a habilidade de tirar a dor e estancar a hemorragia em feridas e cortes profundos. Após contar algumas fascinantes histórias de cura de pacientes seus, ele afirmou que precisava descer à sala de culto. Com licença, meus amigos, disse ele, preciso fazer atos de devoção a fim de ser revigorado pelo Senhor Deus Neustan. Dependo de seu poder vivificador para reviver e curar os meus pacientes. Uma hora após o início da reunião, chegou alguém atrasado. Várias pessoas o cumprimentaram, referindo-se a ele como Charmer, que é encantador. Já tarde naquela noite, ao voltarmos para casa, perguntei a George: o que você tem a dizer sobre aquele cavalheiro de boa aparência? Alguns o chamaram de Charmer. Esse nome tem algum significado especial? Sim, o nome tem um significado especial, mas não posso falar nada sobre ele agora. Depois que vocês estiverem frequentando várias reuniões nossas, façam-me lembrar e falarei sobre ele. É uma pessoa fascinante, na verdade. Acredita-se entre nós que ele é o maior charmer, ou hipnotizador, que já andou pelas ruas de Montreal. A propósito, companheiros, fiquei contente em ver como vocês foram bem aceitos por todos nesta noite. Isso fez me sentir bem. Entendam, somos um grupo muito unido. Não foi fácil obter permissão para trazê-los comigo a essa reunião. De início, esse privilégio me foi negado, mas por meio da ação de um espírito conselheiro que apareceu ao nosso líder, que estava de férias nos Estados Unidos, recebi um telefonema dando autorização e foi aberto o caminho para que vocês pudessem se associar conosco e se tornar eventualmente membros de nossa sociedade. Futuramente falarei mais sobre isso. Sinto-me um tanto desconcertado quando ouvi George assumindo que eu me tornaria um deles. Roland, no entanto, estava encantado com tudo. Após algumas visitas, disse George, vocês poderão descer e ver a nossa sala de culto. Creio que vocês ficarão muito impressionados. Só não será possível vocês entrarem na sala de adoração aos deuses, porque é necessário que o sacerdote satanista esteja presente, e isso só depois de receber a permissão dos espíritos. Essa reunião acontece em uma casa particular, uma luxuosa residência em Montreal. Enquanto andávamos pelo andar principal, podíamos escutar, vindo do andar de baixo, sons muito semelhantes aos da música religiosa e dos cânticos usados pelo povo da Índia. Vez por outra, algumas das pessoas iam ao andar de baixo e após uns 30 minutos retornavam. Toda essa atividade fez com que George se inclinasse para mim, enquanto estávamos sentados no sofá, para fazer em voz baixa: nossa sala de culto fica no andar de baixo. Falarei mais sobre isso ainda esta noite.
depois que formos embora. Umas 6 semanas depois de termos conhecido o homem chamado Chamé, perguntei certa noite, ao voltarmos para casa, se George poderia nos falar mais a respeito dele. Claro, vocês precisam ouvir mais a respeito desse fascinante personagem, mas primeiro quero que vocês se lembrem de que nós somos, falando de um modo geral, um grupo de cidadãos leais às leis. Não conheço um de nós que não teria a sua camisa para ajudar o próximo. E nós nunca realmente teríamos vantagem das pessoas com os poderes que os espíritos nos têm passado. Mas no caso de Chamé, o encantador, bem, ele é um pouco diferente. Aparentemente ele tem uma fraqueza de caráter. Por causa disso, usou o seu poder hipnótico ou o seu dom de uma maneira indevida. Eu diria que ele perdeu o senso de direção por algum tempo. Ele é um homem de negócios muito capaz. É dono de 2 clubes noturnos e tem obtido sucesso. Como já disse, ele é um poderoso hipnotizador. Ele pode colocar uma pessoa sob o seu encantamento ou transe hipnótico em menos de 10 segundos, se esta pessoa concordar em olhar direto em seus olhos. Sendo dono de 2 clubes noturnos, ele tem muito contato com pessoas do meio artístico. Os conjuntos e grupos trabalham, em sua maioria, por um contrato médio de 4 a 6 semanas e depois seguem para outra área. Ficamos sabendo que alguns grupos estavam se separando ou perdendo um de seus membros depois de terem se apresentado em um de seus clubes, e o artista desistente era sempre do sexo feminino. Há uns 6 meses, o esquadrão antivícios da polícia de Montreal fez uma blitz numa casa de prostituição de alto luxo, onde todas as moças eram artistas de grupos e conjuntos que haviam se apresentado nos clubes dele. Vejam, continuou George, essas moças jamais teriam entrado nessa situação se não tivessem concordado em deixar que alguém as hipnotizasse. Quem fez isso nunca poderá, daí em diante, resistir ao poder do hipnotizador. É isso, meu irmão, minha irmã. Aqui nós concluímos a leitura do capítulo 3 da Viagem ao Sobrenatural. Lembrando que o nosso Pai Celestial, Yahweh, o Criador do Universo, Pai do nosso Salvador Yahushua, somente a eles nós devemos adoração. Outro detalhe que eu quero falar para vocês, vocês perceberam que ele é chamado de Deus e é chamado de Senhor. Faz vocês lembrarem de alguma coisa? Assim também está escrito em nossas Bíblias, o nosso Pai Celestial, Deus, e chamado de Senhor. Muitas coisas foram mudadas, muitas coisas foram tiradas, ocultas, para que a gente não tenha conhecimento do nome do nosso Pai Celestial. Tem muitas passagens que falam do nome, mas ninguém vê nas Bíblias atuais o nome. Somente está lá, Deus, Senhor, Pai. Por que será? O nome foi oculto, meu irmão, minha irmã. O nome foi oculto. Depois vocês dão uma lida em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 e 21. Veja o que está escrito lá. Lá, o nosso Pai Celestial Yahweh fala de um anjo, que na Bíblia de vocês o A desse anjo está maiúsculo, que ele está falando do próprio filho dele.
E ele fala para essas pessoas obedecerem a esse anjo, porque o nome dele está nesse anjo. Vocês podem fazer ou consultar qualquer nome sobre o Pai Celestial e ver se cola, se casa com o nome Jesus, esse nome romano que foi criado pela Igreja Romana. O nome do nosso Salvador nunca foi Jesus, porque não existe J no hebraico. Yahu e Yahushua, o nome do Pai está no nome do Filho. Isso é fato. Qualquer lugar que eu e você formos, o nosso nome não muda. Ele é transliterado. Agora sim, se eu e você formos escrever um livro, esse livro, ele é traduzido no idioma do país, mas o nome está lá. O meu nome e o seu nome estará lá em português. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. A nossa luta é espiritual. Esse livro aqui é revelador, muito revelador. A luta é espiritual. E para que nenhum espírito imundo entre em você ou em mim, nós temos que pedir o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos protege. Não são esses espíritos imundos, traidores que viraram as costas e foram expulsos do paraíso. O fim deles está próximo, muito próximo. E eu quero estar no paraíso junto com vocês. Temos que pedir o Espírito Santo todos os dias, para que eles habitem em mim e em você. E habitando em nós, nenhum espírito imundo vai nos usar como marionetes. Nenhum. Tenha bom ânimo, no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Tudo dá graça, meu irmão, minha irmã. Tudo dá graça. Não reclame de nada da vida. Tudo dá graça. Tem coisas que acontecem na vida da gente para nos fortalecer, assim como aconteceu comigo. Hoje eu sou uma nova criatura, pecador. Reconheço os meus erros, mas hoje ando com o Criador. É Ele que me fortalece. E a minha alegria, minha força vem dEle. Fique na paz do nosso Pai Celestial. Yahu é o nome dEle. YHWH. O grande eu sou. Nosso Pai. Era o Espírito dEle que atuava quando os discípulos estavam aqui na terra, quando o nosso Salvador estava aqui na terra. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. O nosso Salvador disse: não se preocupeis o que haver de dizer, porque quem vai falar por vós é o nosso Pai. P maiúsculo, pode ver na sua Bíblia. Não é o terceiro Deus que dizem que existe, nunca existiu e jamais existirá. Só existe o Espírito Santo do Pai e o Espírito Santo do Filho. Somente esses dois. Ao Pai ninguém conhece a não ser o Filho, ao Filho ninguém conhece a não ser o Pai. Muita coisa errada, muita enganação, assim como o batismo. Mateus 28, 19, ide fazer discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa recomendação que está lá, que foi dada pelo nosso Salvador, ninguém obedeceu, porque não foi essa a orientação. Você não vai achar nenhum batismo feito na Trindade, porque não foi essa a orientação. Ide e fazer discípulos em meu nome. Esse é o versículo verdadeiro, que foi adulterado no ano 300 pela Igreja Católica. Está lá, procurem o livro escrito pelo Papa Bento XVI, que faleceu em 1960. Ele fez esse livro, ele era cardeal. Esse livro já está na sua sétima, já está na sua 8ª edição, e lá ele conta essa história.
Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem derramou sangue por mim e por você na cruz do Calvário foi o Filho. Não foi o Pai. Não foi esse suposto terceiro Deus que criaram. Foi Ele. Colossenses 3,17: em tudo o que fizerdes, seja em ações ou palavras, façam em nome, que está lá nas Bíblias atuais, de Jesus Cristo. Na minha, as Imaculadas Escrituras está, faça em nome de Yahushua. Tudo, ação ou palavra, tem que ser tudo no nome dele. Tudo. Porque é Ele que está intercedendo por nós. Somente Ele. Não existe outro intercessor. Um beijo no coração de vocês, meu irmão, minha irmã. E que o Altíssimo Yahweh continue nos abençoando grandemente. Amém.